Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza. E hoje estou aqui com o meu amigo André Serra, que é proprietário da videolocadora Ômega, localizada em Capim Branco, em Minas Gerais, que por incrível que pareça, ainda existe, né? Nos dias de hoje aí, que está cada vez mais raro as videolocadoras. Então, para início aqui de conversa, vou fazer uma pergunta que é a seguinte: quando que você começou nesse ramo das videolocadoras e como que era o mercado nessa época? Pois bem, o que acontece, Oswaldo? Eu comecei em 1999, há 20 anos atrás. Agora, no mês de setembro, a locadora faz 20 anos. E na época que eu comecei com 100 fitas VHS, né? Aqui na região era muito cotado o VHS, né? E aí eu fiz a aquisição de 100 filmes. Eu abri a locadora, eu tinha 16 anos de idade. E, como se diz, era uma coisa que eu sempre sonhei, né? Com o decorrer dos anos, eu fui aumentando meu acervo, né? Mantive o VHS até o último ponto, até o último VHS que foi lançado pela Imagem Filmes no mês de junho de 2006. Eu mantive comprando os VHS. E depois que a gente foi trocando aí pro DVD. Mas eu peguei uma época muito boa, assim, de mercado. 99, 2000, 2004, o movimento era muito bom. Dava fila de gente, apesar daqui ser uma cidade pequena, mas dava fila de gente, eu tinha concorrente. E eu sempre tentava sair à frente com essa questão dos lançamentos. Comprava o lançamento toda semana. Eu ia a Belo Horizonte, que é bem próximo aqui, e comprava os lançamentos na distribuidora de filmes, que na verdade parecia assim, um supermercado assim, de tão grande que era, e a quantidade de VHS que tinha na época. E uma curiosidade que eu e muitos dos meus ouvintes aí sempre tivemos é como que funcionava a compra dos VHS, se você recebia um catálogo, se tinha algum representante das empresas que iam te oferecer. Funcionava da seguinte forma: tinha alguns representantes que vinham aqui na loja e ofereciam os filmes através dos catálogos, né? Tinha os filmes de pré-venda, né? Que eram os lançamentos, e tinha os filmes de catálogo. Eles vinham com uma pasta mesmo, com as capas dos filmes, e você escolhia os filmes. Tinha essa opção. E vendedores, assim, eram aos montes, assim. Tinha, só de vendedor aqui na região, tinha uns 4 que me visitavam. Só que nem sempre eu comprava. Eu preferia comprar na distribuidora. Porque a distribuidora de filmes, ela vendia mais em conta e dava um prazo maior, certo? E a distribuidora que tinha aqui em Belo Horizonte chamava-se Real Minas, e posteriormente passou-se a chamar DVD Vídeo. E a Real Minas, na verdade, ela era um andar, pra você ter uma ideia, era uma sala gigantesca de filmes, assim. Era tipo um supermercado, digamos assim. A distribuidora de filmes, ela, na verdade, a gente escolhia filme igual era o supermercado, assim. Tinha até carrinho, igual carrinho de supermercado. E você ia escolhendo os VHS e comprar os VHS. E tinha pré-venda dos lançamentos. Os filmes que vinham no mês, você escolhia, e aí eles mandavam para você pelo correio ou então ir buscar pessoalmente. Muitas vezes eu preferia ir pessoalmente, porque a distância aqui de Belo Horizonte é pouca. Pegava o ônibus, comprava aquela sacolada de filme, chegava aqui, era muito pôster, muito material que tinha. Esse mesmo material que o pessoal usa no cinema, sabe, que é feito de papelão, assim, os display, né, de papelão, tinha os banners também grandão de plástico, e disponibilizava muito material. Hoje, praticamente o material, o pôster até diminuiu o tamanho, agora é um A3, muito mal feito por sinal. Mas é isso, assim, era desse jeito, o mercado funcionava dessa forma, e a gente ganhava muito dinheiro, porque um filme muitas vezes dava assim, tipo, eu tinha caderno de reserva. Bom, a gente reservava o filme ficava ali o mês todo sendo alugado todos os dias, pra você ter uma ideia. Era justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer sobre esse material promocional, que é esses banners, né, que quem pegou, né, essa época aí dos VHS era algo
marcante, né? Quando a gente ia visitar e via aqueles banners gigantes ali. Eu lembro que um que me marcou bastante era um da Hora do Pesadelo, que era tipo um Freddy Krueger em tamanho real. E era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Se vocês tinham que comprar ou se eles ofereciam isso daí na compra dos VHS, né? Até interessante você falar isso do Fred Krueger. Eu adquiri, na época, foi o lançamento do filme, isso foi em 2003. Eu adquiri o filme Fred vs Jason, né? E eu lembro, assim, aí eu tinha que optar. Eles davam opção, você optava pelo Jason ou optava pelo Fred. E o material, na verdade, eles te davam se no mínimo você comprasse 3 VHS, entendeu? Aí na época eu comprei 2 dublados e um legendado. E aí o que acontece? Até o Fred Krueger, até pouco tempo eu tinha ele, eu deixei ele em casa e tal, mas minha esposa começou a pirar lá com o Fred Krueger depois que a menina nasceu, entendeu? Aí eu fui obrigado a tirar, mas acabou que, eu não sei, eu coloquei lá nos meus entulhos lá, tem muito pôster, muita coisa guardada, sabe? E aí eu não sei que fim que deu o Fred Krueger. Mas a gente tinha uma cota, assim, tipo, um material mais diferenciado, igual esse que saiu na época, você tinha que comprar no mínimo 3 VHS. Ou o DVD, que na época tinha também o DVD. Só que em 2003, aqui na minha região, ainda era muito pouco, assim. Então, compensava mais você comprar o VHS do que você comprar o DVD. Foi tanto que na transição, né, quando parou de fabricar, eu tive que investir pesado em DVD. Porque a galera começou a trocar rapidão, assim, pro videocassete pro DVD. Sim, ainda na época aí dos VHS, quais filmes assim que você lembra de cabeça que foram um sucesso de procura dos seus clientes? O que foi de sucesso de procura, em 99 foi o Matrix, o primeiro Matrix. Eu tinha 5 VHS dele e locava assim, direto. E tive um material também diferenciado, uns banners grandão. Locou muito o Matrix. Outro também que era assim, sucesso de locação foi o Senhor dos Anéis. Tanto as 3 partes foram muito procuradas e saía demais. Depois Ei, tudo bem? Depois nós tivemos o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha que saiu. Também locou muito, assim, tipo, o pessoal pegava demais da conta. E foram esses, assim, a princípio. E também o filme do Padre Marcelo, quando saiu, também locou bastante. Eu lembro que eles fizeram uma promoção e eu comprei uma caixa com 10 VHS na época. Locava, assim, direto, assim. Legal. Então agora vamos falar um pouco sobre a fase da transição do VHS para o DVD. Como você já comentou, né? Você teve que investir pesado ali e deu retorno essa época da transição? Sim, deu retorno. No início que entrou o DVD, as pessoas locavam muito, assim. Tipo, as pessoas procuravam muito DVD, foi tanto que, como eu tive que investir no acervo, assim, de uma vez, o que chegava de DVD, as pessoas às vezes locavam nem por causa do título, queria locar para poder testar o aparelho que tinha acabado de comprar, e era assim, funcionou dessa forma nessa transição. Logicamente, o preço de venda, né, eles criavam até assim, até achava bem justo. O que acontece? Na época do VHS, saía rental, você tinha opção, você pagava lá 80, 90 reais num VHS. Aí, posteriormente, lançava-se depois para as locadoras o seminovo. Né? O seminovo eram as locadoras maiores, como a Popular, Blockbuster, essas locadoras grandes, que desovavam os seus lançamentos depois de um mês, aí saía a metade do preço das locadoras menores. O DVD em si entrou com a mesma linha do VHS. Começou a sair para as locadoras por o mesmo preço do VHS, 80, 90 reais, 100 reais, dependendo do filme, da produtora. E depois de um mês, depois de 3 meses, 4 meses, que começava a sair no sell-through, que aí era a venda direta, porque até então os clientes não tinham, aqui no Brasil, não tinham a cultura que tinha nos Estados Unidos, que as pessoas compravam filme para colecionar. Com o VHS isso não aconteceu. Agora com o DVD passou a acontecer, os filmes começaram a ser vendidos, as pessoas começaram a ter o acesso, né? Com isso também ajudou bastante aí no declínio do mercado, porque até então, se você quisesse assistir um filme, você tinha que ir na locadora, você não tinha um acesso para você comprar o VHS, a não ser se você fosse na distribuidora e pagasse um preço bem alto, mas as distribuidoras eram mais para as locadoras mesmas.
consumidor final não tinha muito acesso, assim, as pessoas não tinham costume, né, de colecionar VHS. Uma outra curiosidade é que as mídias, né, de DVD são mais frágeis, né, em relação aos VHS, e você teve muito problema assim com DVDs que pararam de funcionar. Ah, com certeza. Na verdade, o DVD, né, quando chegou, eu até achei muito interessante. Na época que estava tendo começou essa transição, o pessoal na distribuidora falava assim, não, vai continuar as duas mídias, o VHS não vai parar de ser fabricado. A primeira era essa. Aí depois, foi a questão que eu falei, gente, não vai copiar igual copiava os CDs, não. E me falaram, não vai ter cópia, não. E aí, posteriormente, o que acontece? O DVD para alugar, ele estragava muito, estraga muito. Aí, até um belo dia, né, apareceu um rapaz aqui na minha loja vendendo uma maquininha para tirar arranhado de DVD. A salvação, assim, acho que para todo mundo que tinha locadora na época, essa maquininha, que na verdade a maquininha ela tira o arranhado, os arranhados mesmo de uso, os arranhados superficial do DVD. Aí dá para recuperar o DVD, mas o DVD que às vezes é trincado, ou então que às vezes cai e dá tipo uma bolhazinha dentro, esses não tem como recuperar, né? Infelizmente, aí toma prejuízo mesmo, assim. Infelizmente, eu cheguei a tomar muito prejuízo com isso na época, aliás, até hoje a gente toma prejuízo, mas quando tem uma arranhada assim, superficial pelo uso, aliás, pelo mau uso, o DVD em si, a gente tem como recuperar. Entendi. Então, avançando um pouco mais no tempo aí, né? Quando começou, né? Já que você já citou, né? A pirataria ali dos DVDs, com certeza isso daí afetou demais, né? O mercado das videolocadoras, né? Não, demais. A pirataria, ela cresceu de uma forma e tão rápido que não deu nem tempo das locadoras respirar, digamos assim. Lógico, as pessoas têm clientes que até hoje prezam pela qualidade. Só que aquele negócio, né? As janelas de filmes, né, das distribuidoras tinha filme que às vezes demorava até 6 meses para chegar na locadora. Pra você ter uma ideia, sair do cinema demorava-se até 6 meses para sair. Aí o que acontece? Com a questão da pirataria, aí a janela foi diminuindo o tempo. Passou a ser de 2 a 3 meses para lançar no DVD. Mas o pirata já tinha. O filme saía no cinema, o cara já tinha e o povo queria assistir. As pessoas querem assistir o filme de imediato, digamos assim, né? Então muita gente nunca preocupou com essa questão de qualidade. Pegava o filme, assistia e aí começou o problema. Por quê? O filme ele era lançado em DVD, chegava na loja, você ia apresentar para o cliente respondia, não, esse eu já assisti, esse eu tenho lá em casa. Entendeu? Então isso foi um grande problema, muito sério. A pirataria, ela basicamente arrebentou com as videolocadoras. O meu movimento assim caiu de uma vez, coisa de 50% assim, em pouco tempo. E os Blu-rays, você chegou a investir neles atualmente, ou na época que eles foram lançados? Olha, o que acontece? O Blu-ray, na verdade, eu falo assim, pelo menos na minha região aqui, ele já nasceu morto. Por quê? É uma mídia de alta qualidade, ao qual talvez não teve uma divulgação concreta, né, para as pessoas. Porque até hoje tem pessoas aqui que vê o Blu-ray e não sabe o que é, acha que vai rodar no aparelho normal de DVD. Eu comprei pouquíssimos Blu-rays, loquei pouquíssimo também, porque as pessoas não têm, entendeu? Às vezes quem pega é quem tem um videogame, né, um PlayStation 3, que roda, um Xbox, mas o aparelho em si, pelo menos aqui na minha região, ele não se popularizou e eu nem cheguei, digamos, a investir o Blu-ray. Pra você ter uma ideia, as distribuidoras há uns anos atrás, elas obrigavam alguns títulos a gente comprar o DVD e o Blu-ray vinha junto. Era um preço um pouco abaixo do preço de mercado, né, da tabela, e você era obrigado a comprar. Você queria ter o filme, mas você tinha que comprar os Blu-rays também junto. O que, logicamente, não funcionou beleza, porque acabou que isso, as pessoas os donos de locadora deixaram de comprar alguns títulos, que era obrigatório você comprar. Era ter uma política bem para forçar mesmo as locadoras a ter o Blu-ray, mas isso não pegou, não funcionou. Interessante, né? Eu concordo com a sua opinião aí que você disse que não pegou, né, no Brasil. Acho que também não teve uma grande divulgação. E fora isso,
Você tem alguma outra opinião aí? O porquê esse formato já, como você acabou de dizer, né, já nasceu morto no Brasil? Você acha que também pode ter sido influência das transmissões aí por stream, né? Do nascimento da Netflix, por exemplo? Sim, não, com certeza. É porque o que acontece? O DVD em relação ao VHS, a diferença é muito grande. Tipo assim, quem tinha o VHS e via uma imagem de DVD, queria ter o DVD. Agora, quem tem um DVD e vê uma imagem do Blu-ray, claro, a imagem do Blu-ray é bem melhor, né? Imagem, som, tudo mais. Só que as pessoas não interessavam. Quem quer assistir um filme, às vezes, lógico, quem é cinéfilo mesmo, gosta de tecnologia, vai querer um Blu-ray. Mas não são todas as pessoas. As pessoas, às vezes, querem assistir o filme. Independente, que tem da questão também da televisão, né? Você tinha que investir não só no Blu-ray, mas na televisão também. Então, eu acredito que por isso não pegou, não veio a se propagar no nosso país. Agora, em relação ao Netflix, depois que entrou esses sistemas aí de internet de assistir filme, aí que o negócio arrebentou mesmo o mercado. Aí foi, como disse, foi pior do que a pirataria. Porque o cliente, muitas vezes, ele fala assim, não, eu tenho Netflix. Até então, o problema, aliás, não era um problema, mas uma situação que ocorria muito era da TV por assinatura. As Sky da vida, né? Então, o pessoal tinha Sky. Às vezes chegava e falava, vou alugar um filme porque a Sky repete muito filme e não tem um lançamento, às vezes, que sai no DVD. Mas também era um problema. Mas depois que lançou o Netflix, aí o negócio ficou feio mesmo para os locadores. Sim, interessante. Eu vou deixar também o link de um vídeo, de uma matéria que fizeram sobre a locadora aí do André, que eu achei muito interessante, no qual ele até fala, né, que hoje em dia ele teve que até investir também em outros produtos, né, como sorvetes, né, que eu vi lá também uma geladeira que ele reformou, retrô, que eu achei bem legal. E quem é inscrito aqui no meu canal sabe que eu sou uma pessoa também que gosto bastante, né, de velharias no bom sentido da palavra. E eu gostaria que você falasse um pouco do atual momento aí da sua locadora, qual é o tipo de público que ainda frequenta aí? Igual você falou essa questão de velharias, eu gosto demais de velharias, assim, eu gosto muito de antiguidade. E sou colecionador também de antiguidade e tal. Então eu compartilho aqui na minha loja alguns objetos antigos também, para as pessoas apreciarem. Eu fazia um tempo atrás, comecei a fazer aqui a noite do vinil, e vi uma galera aqui que gosta de vinil para escutar um rock and roll aqui na porta aqui, entendeu? Fazia umas comidinhas aqui pra galera, vendia uma cerveja artesanal. Aí também gosto mais de carro antigo, o pessoal vinha pra cá, mas a loja eu tive que me adequar, né? Não tentando viver somente de filmes, mas de sorvete, açaí, doces. Tem um fliperama também, tem uma máquina de fliperama aqui, que é aquela máquina que tem todos os jogos antigos dos anos 80, dos anos 90. O pessoal vem aqui jogar, logicamente é o pessoal aí de 30 anos, né, 20 e poucos anos pra cima que vem jogar, porque a criança ou adolescente de hoje não sabe o que é um fliperama. Também aluga essa máquina para eventos, aniversário, final de semana, essas coisas assim. Mas eu tive que me adequar. Sabe, hoje eu sou o último aqui da região, a região toda aqui das cidades vizinhas, nenhuma mais tem videolocadora, a não sei Belo Horizonte, mas as cidades vizinhas que eu tenho aqui, como Sete Lagoas, Matozinhos, Lagoa Santa, Prudente de Moraes, Pedro Leopoldo, não tem mais videolocadora, todas fecharam. Eu continuo aqui, né, bravamente, sou o último dos moicanos. Logicamente eu tenho uma outra profissão paralela, que eu sou professor de história, e eu dou minhas aulas durante o dia, depois que eu estou em tempo livre eu venho aqui para a loja, entendeu? Eu venho aqui para a locadora. Mas, como se diz, eu continuo, porque assim, também o cômodo aqui, o cômodo não é alugado, o cômodo é meu mesmo, sabe? Então, por isso que ainda dá para manter. Mas se eu tivesse que manter aluguel, essas coisas assim, tivesse funcionário, hoje com o movimento não dá, infelizmente. Hoje eu enxergo a locadora mais como espaço cultural mesmo, ponto de cultura, entendeu? Que falta muito na minha região. Realmente é uma pena, né? Eu que sou um saudosista, aqui na minha cidade, que é em Santos, também só tem uma videolocadora que se chama Vídeo Paradiso, e que virou também, né, um ponto ali de encontro, né, de cinéfilos. E agora eu vou te fazer umas perguntas curiosas, né, que
que no meu canal aqui a gente tá sempre relembrando nessa época de ouro das locadoras aí, então fica uma pergunta aí, né? Qual eram os procedimentos, por exemplo, se um cliente alugava a fita e não devolvia, né, por exemplo?